Atenção, atenção, universitários de plantão. Vamos conversar hoje sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. O que você sabe sobre ele? Então, vamos conversar um pouquinho. A idealização do SUS se deu a partir de um movimento social, que foi a reforma sanitária. A partir das ideias da população, seu projeto foi estruturado e levado para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. 2 anos depois, em 1988, o SUS foi criado junto à Constituição Federal e foi regulamentado pela Lei 8.080, e a partir disso estruturado por várias outras leis, emendas e normas. A seguir serão apresentadas as principais. A primeira lei é a Lei 8.080, foi instituída em 19 de setembro de 1990 e veio para regulamentar o SUS. Nela estão descritos os objetivos, atribuições, princípios, diretrizes e como deve ser a gestão do sistema. Além de regular ações e serviços de saúde em todo o território nacional, a Lei 8.080 reafirma a saúde como direito do ser humano e dever do Estado. Lembrando que a saúde não é apenas a ausência de doença, ela envolve a alimentação, saneamento básico, moradia, lazer. O Estado deve garantir esse direito por meio de ações, como políticas públicas, econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças, assegurando o acesso universal e igualitário aos serviços. Você sabe quais são os objetivos do SUS? O primeiro é a identificação e divulgação dos fatores determinantes da saúde. O segundo é a formulação de políticas públicas para a promoção da saúde. E o terceiro, a assistência às pessoas por meio de ações de prevenção e promoção à saúde. Além disso, o SUS também conta com 3 princípios básicos que você já deve ter ouvido bastante. Primeiro temos equidade, universalidade e a integralidade. No artigo 9º da lei, diz que a direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera do governo nos âmbitos União, Estados e Distrito Federal e municípios, tendo estes suas atribuições comuns e competências descritas na lei. Ah, você sabia? Na Lei 8.080 existe um capítulo que fala sobre o subsistema de atenção à saúde indígena. Deve-se considerar obrigatoriamente a cultura e realidade do local, a fim de se determinar o método adotado na atenção. E assim como o SUS, esse subsistema também tem que ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Além da saúde indígena, alguns outros temas também são abordados na lei, como, por exemplo, o atendimento e internação domiciliar. Tem também o trabalho de parto, também temos a incorporação da tecnologia em saúde e alguns capítulos também referentes à gestão financeira. Logo depois, em 28 de dezembro de 1990, foi sancionada a Lei nº 8.142. Essa lei tem como foco principal a participação da comunidade na gestão do SUS. A conferência conta com reuniões quadrienais e possui representatividade de diversos segmentos sociais, com a finalidade de avaliar a situação da saúde, mas também propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde. O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle de execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Lembrando que a representação dos usuários no conselho e na conferência deve ser paritária, 50% da sociedade e 50% da União.
Em 13 de setembro de 2000, foi sancionada a Emenda Constitucional número 29. Nela são fixados os percentuais mínimos que devem ser investidos anualmente pela União, estados e municípios, devendo ser aplicados para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Foi definido que a União deveria investir 5% a mais do que foi investido no mês anterior, com correção anual de acordo com o aumento do PIB. Os estados deveriam aplicar 12% das arrecadações de impostos e os municípios 15%. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2002, regulamenta a Emenda Constitucional 29, e ela altera os valores que devem ser aplicados pela União, Distrito Federal, estados e município em ações de serviço e saúde. Essa lei teve a intenção de aumentar a participação do estado e município no financiamento da saúde e diminuir a participação da União. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde nas 4 esferas do governo. A Emenda Constitucional número 86, de 17 de março, propõe que a receita corrente líquida não seja mais a base para o cálculo da aplicação do percentual mínimo, estabelecendo no lugar disso a variação da inflação do ano anterior. Sendo assim, agora vamos falar um pouco sobre as normas operacionais do SUS. Mas espera aí, você sabe quais são e quais as diferenças entre elas? Primeiro, temos as NOBs, Normas Operacionais Básicas de Saúde, criadas na intenção de definir as competências de cada esfera do governo e normatizar o sistema. Primeiro, temos a NOB 1 de 1991. Ela equipara prestadores públicos e privados. Além disso, o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, continua sendo o único gestor do SUS. Também se dá o início à municipalização, com as transferências de unidades básicas estaduais e até mesmo federais para a gerência dos municípios, sem, entretanto, constituírem-se em redes. Para esta NOB, temos como palavras-chave municipalização. A NOB 1 de 1992 diz que os serviços de saúde deveriam ser organizados e distribuídos de forma regionalizada e articulados de forma hierarquizada, constituindo um sistema único, com gestor único em cada esfera do governo de execução municipalista, em termos operacionais e gerenciais. Também se dá o NOB 1 de 93, veio para dar início ao processo de descentralização das ações e serviços de saúde do SUS, através da elaboração de estratégias que visavam possibilitar esse processo futuramente. Como parte das estratégias foram instituídas as comissões intergestoras bipartite e tripartite, que nada mais é que o gerenciamento da gestão de cada esfera de representantes do governo e da sociedade, tendo como o principal objetivo melhorar a articulação, negociação, pactuação e integração entre os gestores de cada comissão, a fim de organizar melhor as ações de melhoria que seriam feitas pelo SUS. Você sabe como são integradas essas comissões? A bipartite é integrada paritariamente por dirigentes da esfera estadual e municipal. Já a tripartite é integrada também paritariamente por representantes do município, do estado e da União. A NOB 96 veio com o intuito de acelerar a descentralização dos recursos do governo repassados para os estados e municípios, e favoreceu a municipalização, dando maior responsabilidade aos gestores municipais em relação às reformas sanitárias. Além disso,
desincentivou o pagamento de serviços privados e estimulou a implementação de programas dirigidos à população. Um outro programa também que veio com esta NOB foi a PPI, Programação Pactuada e Integrada. Ela visa melhorar os atendimentos às populações que residem em municípios desprovidos de atendimento médico especializado. Como exemplo, podemos citar o tratamento oncológico realizado pelos moradores de Lavras, na cidade de Varginha. Como o município de Lavras não possui o tratamento adequado, os pacientes são redirecionados para Varginha a fim de se cuidarem lá. A NOA SUS 1 tem como objetivo garantir a equidade na distribuição de recursos e no acesso às ações e serviços de saúde, em seus diferentes níveis de complexidade. Ela aponta também 3 grupos de estratégias prioritárias com o objetivo de contribuir para a organização dos sistemas de saúde. O primeiro é o PDR. Ela aponta também 3 grupos de estratégias prioritárias com o objetivo. Além disso, tem o fortalecimento da capacidade gestora do SUS e atualização dos critérios e processo de habilitação de estados e municípios. A ampliação da atenção básica, também descrita na NOA 1, busca definir as responsabilidades e ações estratégicas mínimas que todos os municípios brasileiros devem desenvolver. A NOA 2 amplia as responsabilidades do município na atenção básica, cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e executa a atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. Em 2006, foi elucidado o Pacto pela Saúde, uma revisão das normativas do SUS, com o intuito de substituir as NOBs, e ele possui 3 vertentes: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS. Isso são cenas dos próximos capítulos. O último item das leis e normas estruturantes do Sistema Único de Saúde é o Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011. Ele tem por objetivo regulamentar a Lei 8.080, dispondo sobre a organização do SUS, possibilitando o aprimoramento do Pacto pela Saúde e contribuindo na garantia do direito à saúde a todos os cidadãos brasileiros. Esse decreto define as portas de entrada, ou seja, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, além de reconhecer a Comissão Intergestora Bipartite e a Tripartite como essenciais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Alguns outros sistemas que também foram apresentados nesse decreto são a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para o atendimento da integralidade da assistência à saúde, como atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial. Alguns outros sistemas que também foram ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Ela deve ser atualizada pelo Ministério da Saúde a cada 2 anos. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS, e essa relação deve ser acompanhada de um formulário terapêutico nacional, que irá amparar a prescrição. O Mapa da Saúde é uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo Sistema Único, pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação e desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
A região de saúde tem como finalidade integrar a organização, o planejamento e a execução de serviços de saúde, devendo conter também os cuidados com atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde, que foram citadas logo